A parábola dos talentos está registrada no Evangelho de Mateus. O significado dela é sobre responsabilidade e prestação de contas no juízo. Algumas pessoas confundem a parábola dos talentos com a parábola das 10 minas, registrada em Lucas. Mas as duas parábolas não são idênticas e foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes de seu ministério. Então vamos começar com o contexto histórico. A parábola dos talentos está localizada na narrativa bíblica logo após a parábola das 10 virgens. Ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. Esse discurso de Jesus ficou conhecido como Sermão Escatológico. O sermão começa a ser registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e, naturalmente, continua por todo o capítulo seguinte. A parte final do sermão enfoca especialmente a questão da necessidade da vigilância e da realidade do juízo vindouro. Jesus diz muito claramente que neste dia os salvos e os ímpios serão separados. A parábola dos talentos foi contada por Jesus na semana em que ele foi traído. Se você não lembra ou não conhece essa parábola, eu vou te ajudar. Jesus fala sobre um homem dono de muitas propriedades. Prestes a viajar, esse homem confiou seus bens a seus servos. Para um servo ele deu 5 talentos, para outro servo deu 2 talentos e para o último servo deu 1 talento. Esse talento confiado aos seus servos era uma unidade monetária em uso na época. Estima-se que o talento equivalia a 6.000 denários, sendo que 1 denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, 1 talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico, e em sua ausência, ele esperava que seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confiou tais quantias a seus servos, obviamente ele esperava por rendimentos. Outra característica interessante é que esse senhor confiou quantidades diferentes de talentos a cada servo. Isso significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para os negócios que outros. Sob essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar esse patrimônio. O mesmo também fez o servo que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu apenas 1 talento enterrou o talento e ficou aguardando a volta de seu senhor. O costume de enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouros diversos era uma prática comum da época. Quando o patrão retornou de sua viagem, seus servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados. O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos seus servos bons bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos a participar de sua alegria, ou seja, comemorar com ele. Essa expressão remonta a uma ideia de confraternização, uma espécie de festa onde os servos sentariam à mesa com seu senhor para juntos se alegrarem por causa dos resultados. Já o servo que recebeu 1 talento e o enterrou foi chamado pelo proprietário de mau, negligente e inútil. Diferentemente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização com seu senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas um terrível lamento. Se você quiser conhecer outras parábolas, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com um material muito bom e completo. Ao longo dos anos, diferentes interpretações surgiram sobre a parábola dos talentos. Seja qual for a interpretação, nenhuma delas pode ignorar que o grande significado da parábola enfatiza o princípio de que cada um recebe dons e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade de talentos recebida, age com responsabilidade e diligência. O servo fiel valoriza os bens do seu senhor. Entre várias lições que nós podemos aprender com a parábola dos talentos, aqui eu vou destacar as seguintes. Primeiro, a parábola dos talentos ensina que Deus não é injusto. Nosso Deus nos concede talentos, ou seja, dons, habilidades, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar. Lição número 2. A parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas 1 talento, mas aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salários acumulados de um trabalhador de sua época.
Acredite, isso era mais do que suficiente para realizar muitas aplicações a fim de que aquele dinheiro rendesse. Com isso, aprendemos que o que parece pouco, na verdade é muito. Mesmo que aos olhos de alguém pareça ser pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. Lição número 3. A parábola dos talentos ensina que nada do que temos é de fato nosso. Somos apenas depositários, não somos donos dos talentos que recebemos. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Algumas pessoas se vangloriam diante de suas realizações e capacidades, mas elas não conseguem enxergar que um dia terão que prestar conta de tudo ao verdadeiro dono. Número 4. A parábola dos talentos nos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ao recebermos os talentos, em gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança, devemos aperfeiçoá-los, a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Senhor. 5. A parábola dos talentos ensina que os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso. Na parábola, os 2 servos bons receberam uma promessa de que, devido ao sucesso diante das responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Podemos notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 100 anos de salário de um trabalhador de sua época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Nada do que conhecemos ou recebemos nessa terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa de que eternamente participaremos da alegria do Senhor. Quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem de sua alegria, ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocuparem uma posição à qual não tinham direito. Eles se sentaram à mesa com seu senhor. Juntamente com ele, os servos regozijaram, se lembrando do trabalho que foi desempenhado. O cristão verdadeiro será convidado a participar de uma mesa a qual não tinha direito algum de participar. Lição número 6. A parábola dos talentos ensina que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume sua culpa. Se não lermos atentamente essa parábola, poderemos até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros, ou porque realmente teve medo de perder o talento de seu senhor. Porém, isso está errado. Aquele servo não era inocente. É possível notar claramente que aquele servo era mau e perverso. Nas contradições de suas palavras, ele revelou uma natureza egoísta, que foi incapaz de perceber a bondade de seu senhor. Ele disse: "Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou." Alguns interpretam essa expressão como um tipo de elogio. Até enfatizam que o nosso Deus colhe onde não planta, como se isso fosse um tipo de milagre. Porém, essa afirmação do servo mau, na verdade, foi uma acusação contra o seu senhor. Com seu comportamento e sua declaração, ele estava acusando o proprietário de ser cruel e maldoso. Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que seu senhor exige algo a qual não tem o direito de exigir, pois quem não planta não deve colher. A verdade é que aquele senhor só teria sido injusto tentando colher onde não plantou, se não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. No final da parábola, notamos que o patrão declarou que o servo se enforcou em suas próprias palavras. "Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros." Perceba que ele simplesmente está falando: "Se você realmente pensa isso de mim, então deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros para que você pudesse me apresentar algum juro e talvez ser poupado da minha crueldade." O servo incompetente não assume seus erros. Ao contrário, ele busca apresentar desculpas. Espero que você tenha aprendido mais com essa parábola e para conhecer outras,